bom dia. Hoje é terça-feira, dia 29 de dezembro. Você vai ver no Jornal Toda Hora, edição manhã, que a Justiça suspendeu o prazo do impeachment do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Na Europa, a Espanha já registrou 50 mil mortes pela Covid-19. E um projeto aprovado na Câmara dos Deputados determina que supermercados deverão ter 5% dos carrinhos adaptados para atender pessoas com algum tipo de deficiência. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil passou dos 7,5 milhões de casos registrados de Covid-19. Já são mais de 191.500 mortes. Em 24 horas, o Brasil registrou mais 431 mortes por Covid-19. Com isso, o total foi a 191.570 vítimas da doença. Também foram confirmados de um dia para o outro mais 20.548 novos diagnósticos. O total de casos foi a 7.504.000 desde o início da pandemia. A média móvel de mortes em 7 dias no Brasil chegou a 608 óbitos por dia. O número da variação continua acima das 500 mortes. Já a média de casos confirmados no período é de 34.224. E na verificação por estados, por enquanto a situação parece estar um pouco melhor. Mas isso pode ser um reflexo da subnotificação dos dados. Nesse momento, 8 estados continuam registrando alta: Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia e Sergipe. Outros 11 estão em estabilidade, ou seja, onde o número de mortes não caiu nem subiu muito. Amapá, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. Em queda aparecem 8 unidades da federação: Ceará, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. 6.568.000 pessoas estão recuperadas da doença e 744.000 permanecem em acompanhamento. A Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu estender para toda a orla da cidade os bloqueios na noite do Réveillon, de quinta para sexta. As medidas já eram previstas para a Copacabana e agora passam a valer para todas as praias da Zona Sul. Na semana passada, o prefeito em exercício, o vereador Jorge Felipe, do Democratas, proibiu a queima de fogos e os equipamentos de som na orla. A Prefeitura de Niterói também cancelou as comemorações da virada de ano e proibiu eventos com cobrança de ingresso. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspendeu o prazo para a conclusão do inquérito de impeachment do governador afastado Wilson Witzel. A medida foi adotada para evitar uma manobra que poderia resultar na volta dele ao cargo sem julgamento. Ontem, o Tribunal Misto, com 5 desembargadores e 5 deputados, ouviu os depoimentos de mais 4 testemunhas do processo. O governador afastado também deveria ser ouvido, mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu o depoimento sob o argumento de que Witzel só deveria falar depois de receber a delação do ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, que é a base da denúncia. No mundo todo, segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, 81.343.000 pessoas já foram contaminadas pelo coronavírus. 1.775.000 pessoas morreram. Mais de 46 milhões de pessoas já se curaram da Covid-19 no mundo todo também. A vacinação contra a Covid-19 no Brasil deve começar em janeiro, segundo o Ministério da Saúde. O presidente Jair Bolsonaro disse que aguarda as farmacêuticas oferecerem as vacinas, mas até agora não houve nenhum pedido de registro ou autorização para uso emergencial. Conversa com apoiadores no Palácio do Planalto, o presidente da República, Jair Bolsonaro, falou que as farmacêuticas é que devem procurar o Brasil para registrar e vender as vacinas contra a Covid-19 e criticou a falta de clareza sobre os possíveis efeitos colaterais dos imunizantes. O Brasil tem 210 milhões de habitantes, então o mercado consumidor de qualquer coisa é enorme. Os laboratórios não tinham que estar interessados em vender para a gente? Por que eles, então, não apresentam documentação na Anvisa? O pessoal diz que eu tenho que ir atrás. Não, quem quer vender, se eu sou vendedor, eu quero apresentar. Só que aqui tem um detalhe, eu já falei que o povo vai saber que na bula, né, nos contratos, todos que eu vi até agora, está escrito lá,
não nos responsabilizamos por efeito colateral. Está escrito lá, ok? Que efeito colateral é esse? Não sei. Bolsonaro também disse que não há interferência do governo no trabalho da Anvisa e reprovou o novo fechamento de comércios e escolas realizado em alguns estados do país pela segunda vez. É inacreditável. Fizeram lockdown 5 meses. Alguns estados fazendo de novo. Mas já não deu certo ali atrás. Apanhei muito por causa disso, porque saúde e economia de mão dada. Você sem renda, você tem problemas graves, morre mais cedo, a expectativa de vida é menor. Em entrevista à TV Brasil, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que a partir do mês que vem, vacinas emergenciais devem começar a ser aplicadas. Já a vacinação em massa deve ocorrer a partir de fevereiro, seguindo o calendário de aprovação dos imunizantes apresentados pelas farmacêuticas. Pazuello destacou que assim que as farmacêuticas tiverem os produtos aprovados, não será necessária assinatura de nenhum termo para que os brasileiros tomem a vacina contra a Covid-19. Para o ministro da Saúde, uma vez que a eficácia e a segurança forem comprovadas pela Anvisa, a responsabilidade sobre possíveis efeitos colaterais passa a ser da fabricante. Uma vez registrada na Anvisa, a vacina, ou produzida no Brasil ou importada, passando pelos crivos de análise da segurança e eficácia, nós vamos incorporar e distribuir à população. Não é necessário fazer termo de responsabilidade algum. A responsabilidade já está definida quando a Anvisa coloca a segurança e a eficácia. O ministro explicou ainda os trâmites de análise e aprovação da vacina, feitos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Uma vez registrada a vacina, no caso do Brasil na Anvisa, a gente pode incorporar no SUS, adquirir e distribuir pelo PNI. Esse é o processo. Um processo de vacina normalmente dura de 4 anos em diante. Nós estamos fazendo hoje no mundo esse processo em 8 meses, 9 meses. A nossa defesa é a análise da nossa agência reguladora. Sem a análise da agência reguladora, nós não podemos garantir à população a segurança e a eficácia daquela vacina. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que todos têm pressa pela vacina e que assim que for aprovada pela Anvisa, ela será ofertada gratuitamente e de modo não obrigatório a todos os brasileiros. 2 empresas já apresentaram documentos referentes à fase 3, onde a farmacêutica comprova a eficácia e segurança da vacina, mas por enquanto, nenhuma fabricante pediu o registro da vacina ou fez solicitação para o pedido de uso emergencial. Ontem à noite, a Anvisa informou que concedeu o certificado de boas práticas de fabricação para a vacina da Pfizer. Esse é um dos passos para a análise do registro da vacina. Um homem de 75 anos morreu de ataque cardíaco 2 horas depois de receber a vacina da Pfizer contra o coronavírus em Israel. Ele tinha histórico de doenças cardíacas e câncer. O Ministério da Saúde do país afirmou que uma análise preliminar não revelou qualquer ligação com a vacina. Mesmo assim, o país decidiu abrir uma investigação. Um projeto aprovado pela Câmara dos Deputados vai facilitar a vida de pessoas que precisam ir ao supermercado, mas têm dificuldade de locomoção. Pela proposta do deputado Davi Soares, do Democratas de São Paulo, os locais de venda terão que adaptar 5% dos carrinhos e assim, consequentemente, vão ajudar muita gente que tem algum tipo de deficiência. Toda vez que a Célia vem ao supermercado, ela tem que dividir a atenção entre cuidar da mãe, de 87 anos, e escolher os produtos que precisa levar para casa. A dona de casa reclama da falta de carrinhos adaptados para pessoas com dificuldade de locomoção. Agora, para fazer compra, ela tem que vir acompanhada sempre, né? Sempre. E às vezes ela fica em casa ou dentro do carro. E a senhora vem fazer a compra? E eu que faço. E a dificuldade da senhora empurrar o carrinho, escolher as coisas e ainda cuidar dela, como é que é? É difícil. É difícil. Às vezes eu preciso ficar só de olho, né? Que ela já caiu dentro do mercado. Um problema que a dona Maria Barbosa também enfrenta toda vez que vai ao supermercado. Ela ia só comprar algumas coisinhas e acabou saindo com o carrinho cheio. E se não fosse a ajuda da filha, não conseguiria levar tudo para casa. Meu neto me ajuda ali, quando está muito pesado eu pego um táxi, né? Eu moro ali pertinho, né? Precisa da ajuda dos filhos e dos netos. É. E você vem sempre com a sua mãe ajudar ela? Veio sempre.
quase toda semana. Quase todo dia, na verdade, né? Não tem jeito, né? Chega numa certa idade, para levar um carrinho desse, fica difícil. Sim, muito difícil, é pesado, né? Tem que ter ajuda. Tem que ter ajuda. E por causa de histórias como essas, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que obriga os mercados de grande porte a terem pelo menos 5% de carrinhos adaptados para deficientes e pessoas com dificuldade de locomoção. Os modelos podem ser de vários tipos, como mostram as fotos. Os mais sofisticados são os motorizados. E ainda será obrigatória a presença de um profissional para auxiliar os clientes. O projeto é de autoria do deputado Davi Soares. O projeto 4544 estabelece que mercados, hipermercados e congêneres venham prover, dentro dos carrinhos, as pessoas fazerem compras, alguns adaptados à população com deficiência. População essa que não tem nenhuma condição, a não ser com apoio externo, para realizar suas compras. E hoje há condições de ter carrinhos adaptáveis para essa população. É uma conquista para as pessoas com deficiência que, sem sombra de dúvida, vão dar mais qualidade de vida às suas vidas. E para muita gente essa medida vai ser de fato uma mão na roda. Isso porque, de acordo com dados do IBGE, 6,7% da população dizem ter algum tipo de deficiência ou dificuldade de locomoção. São pessoas que precisam da ajuda de terceiros para comprar itens básicos para a sobrevivência. E agora se tornarão mais independentes, poderão assumir o controle na hora de fazer as compras. Esses carrinhos que tem em alguns supermercados, eles vão ajudar naquele momento, para que as pessoas possam fazer as compras, fazer as atividades, porque elas têm total dificuldade de locomoção. Por isso, precisamos pensar que fazer exercício é algo para qualidade de vida, vai trazer um impacto positivo em todas as coisas das esferas que nós vamos fazer. Uma grande rede de supermercados dos Estados Unidos foi a pioneira a adotar os carrinhos adaptados. A ideia surgiu após a reclamação dessa mãe, que tinha dificuldade para ir às compras com a filha, que tem necessidades especiais. 7 years old who can't walk, and it's really helpful. It's been fantastic. Esse supermercado na Zona Norte de São Paulo também tem um projeto semelhante. Carrinhos elétricos ficam à disposição para os clientes que têm limitações para a locomoção. Com passos curtos e vagarosos, o seu José Batista, 75 anos, percorre os corredores do local. Ele ainda não conhecia o carrinho adaptado e, a convite de nossa reportagem, resolveu experimentar. E olha que seu José aprovou o aparelho. Outros mercados deveriam ter. Qualquer mercado tem que ter. Esse, qualquer lugar do mercado. Faz diferença. Facilita muito a pessoa. E agora, motorizado, o seu José Batista vai longe nas compras. Vamos ver como é que fica a previsão do tempo para todo o Brasil. Terça-feira será marcada por muitas pancadas de chuva, especialmente sobre a região norte do país. Alerta para temporais que acontecem a qualquer hora, especialmente no estado de Roraima, inclusive na capital Boa Vista, em grande parte do Amazonas, inclusive na região de Manaus, no oeste do Acre e também sobre o oeste do Pará. Nessas áreas, a chuva acontece a qualquer hora. As pancadas serão isoladas apenas entre a tarde e a noite, também com risco de chuva forte em todas as outras áreas do Acre, no estado de Rondônia, em Mato Grosso, no Tocantins e também sobre as capitais Belém, Macapá e na região de São Luís. Também chove de forma muito isolada apenas no fim do dia entre as capitais Goiânia, Brasília e também sobre a região de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, no norte do Paraná e também sobre Mato Grosso do Sul. Uma mudança na circulação dos ventos pode provocar pancadas de chuva desde cedo, mas a sensação será de tempo bastante abafado e vários períodos de sol devem ocorrer no decorrer do dia. Nessas áreas, não se descarta o risco para chuva forte. As pancadas de chuva vão acontecer entre o meio da tarde e início da noite, nas demais áreas paranaenses, inclusive em Curitiba, no estado de Santa Catarina e também sobre o centro-norte gaúcho. Por outro lado, o tempo fica firme e sem chuva nesta terça, no centro-sul do Rio Grande do Sul, na região
região de Vitória e desde o norte mineiro até os estados do Ceará e do Piauí. A chuva ainda será passageira e não apresenta risco para temporais em toda a costa leste do Nordeste, inclusive em Salvador. A mínima prevista em São Paulo é de 20 graus e de 19 graus na capital federal. A máxima à tarde chega a 33 graus em Cuiabá, faz 34 graus em Palmas e a máxima chega a 32 graus em Vitória. A Caixa realiza hoje o último depósito do auxílio emergencial em poupança digital. O pagamento de hoje é para aniversariantes de dezembro que não são do Bolsa Família. Com isso, chega ao fim o mais caro programa econômico e social criado pelo governo federal para socorrer pessoas de baixa renda durante a crise do coronavírus. De abril a dezembro, o governo gastou cerca de 320 bilhões de reais para pagar o auxílio emergencial e as parcelas extras do auxílio extensão. Aproximadamente 70 milhões de pessoas receberam pelo menos um pagamento. A partir de hoje, o preço médio do diesel será reajustado em 4% nas refinarias e a gasolina em 5%. O anúncio foi feito pela Petrobras. As altas se devem à desvalorização do real frente ao dólar nos últimos dias. É a segunda anunciada em 2 semanas. Com a alta de 4%, o preço médio do óleo diesel na refinaria passa a ser de R$ 2,02 por litro. Já o preço médio da gasolina da Petrobras para as distribuidoras será de R$ 1,84 por litro. A Petrobras defende que seus preços seguem a chamada paridade de importação, impactada por fatores como as cotações internacionais do petróleo e câmbio. O repasse dos reajustes nas refinarias para os consumidores não é garantido e depende de uma série de questões, como margem da distribuição e revenda, impostos e adição obrigatória de etanol anidro e biodiesel. Essa edição fica por aqui. Já já tem outras informações com a Daniela Parisi, às 10 da manhã no horário de Brasília. Para rever nossas reportagens, é só acessar o YouTube. Tchau, bom dia.